Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Quinta-feira, 2 de julho, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Congresso aprova adiamento das eleições municipais. STF prorroga por mais 30 dias inquérito que investiga interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Brasil chega a 60 mil mortes por Covid-19. RM Vale atinge a marca de 7.300 casos confirmados da doença. Sindicato organiza protesto pela reabertura de bares e restaurantes em São José dos Campos. Estas e muito mais notícias agora no Abre Aspas. 9h39, começa mais uma edição do Abre Aspas, nesta quinta-feira ensolarada. Comigo, Douglas Cruz. Bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Bom dia a você que nos acompanha aí de casa. Sempre ressaltando aqui que, como nessa quinta-feira, a gente sempre está ao vivo e a sua participação aqui no Abre Aspas é muito importante. Assim como já fez aqui os nossos queridos internautas Valderi Teixeira, Ana Souza e Diego Santana, que mandaram aqui bom dia pra gente. Ótimo dia para vocês e continuem participando. Não tenha dúvida, sejam muito bem-vindos e obrigado pela sua audiência. A Câmara aprovou hoje a mudança das eleições municipais de 2020 em razão da pandemia. As novas datas são primeiro turno em 15 de novembro e segundo, 29 de novembro. O texto foi aprovado em definitivo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, realizará uma sessão na manhã de hoje para promulgar a PEC. Com isso, ela já passa a valer. Por ser uma mudança na Constituição, o projeto não vai para a sanção de Jair Bolsonaro. A maior parte dos prazos será adiada em 42 dias, seguindo o mesmo período do adiamento da data do primeiro turno. Pois é, Glauco, as eleições municipais estavam previstas para acontecer aí, deixa eu pegar aqui a data certa, o primeiro turno no dia 4 de outubro e o segundo no dia 25 de outubro, então a gente tem um prazo um pouco menor agora entre o primeiro e o segundo turno, cerca de uma semana a menos, mas os prazos eleitorais em grande parte vão mudar, né? Como, por exemplo, a gente tinha aquela resolução que a partir do dia 30 de junho, apresentadores de programas de jornais e TVs tinham que sair desses cargos se quisessem concorrer às eleições. Essa data vai mudar aí para 11 de agosto. A gente ressalta que ainda não foi aprovado, isso vai ser promulgado pelo Congresso em uma sessão simbólica, mas enfim, as eleições oficialmente adiadas, o que já era esperado devido a essa pandemia do coronavírus, né? Não tem a menor dúvida, alterados os prazos que eles não iam perder. Esta boca, relembrando, por favor, Douglas, me ilumine aqui, refresque minha memória. O fundo partidário, o dinheiro do fundo partidário continua guardado. Exatamente, 5 bilhões de reais. Perfeito, continua guardado para eles torrarem nessa próxima eleição. Exatamente. Vamos ver o que suas excelências e os pretensos futuras excelências nos dirão neste momento da pandemia em que boa parte covardemente só se escondeu, mas o fundo eleitoral está garantido. Vamos aguardar o que vem pela nossa proa. O presidente Jair Bolsonaro participa hoje da 56ª reunião de cúpula de chefes de Estado do Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Em razão da pandemia, o encontro dos líderes do bloco será realizado por videoconferência. O Paraguai exerce a presidência do Mercosul atualmente. Nesta quinta-feira, o presidente Mário Abdo Benítez passará a comandar o bloco o Mário Abdo Benítez passará o comando rotativo do bloco para o presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou. O encontro virtual dos líderes do Mercosul
ocorre em um momento no qual os países lidam com as consequências das estratégias adotadas para conter a contaminação pela Covid-19 e enfrentam a crise econômica provocada pela pandemia. Pois é, isso já é tradicional do grupo nessa presidência rotativa, que ano passado, até o final do ano passado, era do presidente da Argentina, depois passou para o presidente Jair Bolsonaro, depois para Luiz Lacalle Pou do Uruguai e agora já está passando aí para o presidente do Paraguai. Então essa presidência rotativa aí muda de acordo com o que os países e o bloco quer. Infelizmente o Mercosul ainda tem esse principal problema a enfrentar, que é a pandemia do coronavírus. Desses países que a gente citou aqui, o Brasil é o mais afetado, né? Tanto na economia quanto aí na saúde, o segundo país do mundo com mais mortes, e vamos ver o que esses presidentes, né, esses líderes vão tratar. A gente sempre espera que tudo isso não passa de uma reunião para não debater absolutamente nada. Não tem a menor dúvida. E independente até da pandemia, que claro afetou o mundo inteiro, o Mercosul infelizmente padece de um problema seríssimo de falta de identidade. Até pouco tempo atrás existia toda uma noção dentro do Mercosul que foi alterada segundo as novas eleições em vários dos países que compõem esse bloco aí, mas a verdade é que o Mercosul tem muito folclore para pouquíssima produção. Fica, como é uma característica aqui dos países do bloco latino-americano, um painel, um palanque de discursos ideológicos e efetivamente muito pouco. Foi feito alguma coisa assim, mas muito pouco perto do que seria necessário e do potencial de um continente que continua refém de uma verborragia de matizes políticas que na maioria das vezes não leva a nada. Essa que é a grande verdade. E o ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal prorrogou por mais 30 dias o inquérito que investiga o presidente Jair Bolsonaro por suposta interferência política na Polícia Federal. A decisão do decano do STF foi tomada após a solicitação da Polícia Federal, que apontou a necessidade de novas diligências na apuração, incluindo a oitiva do próprio Bolsonaro. Ainda não há data para o depoimento do presidente, nem definição sobre o formato, se presencial ou por escrito. O Código do Processo Penal prevê que o presidente da República tem prerrogativa de depor por escrito quando é testemunha. O STF entrou em recesso hoje e vai até o dia 31 de julho. Pois é, esse recesso aí de meio do ano do STF não foi cancelado por causa da pandemia, não, né? Imagina. A gente sabe que eles tiveram algum período em que as votações foram canceladas até se instalar esse processo de votações, algumas digitais, depois eles voltaram a ter votações presenciais e o recesso de fim de ano do STF continua intocado. Intocado. Eu não vou fazer comentário nenhum, mas eu concordo com o que você que está nos assistindo aí está pensando. Para quem ainda não se cadastrou, a fim aí de receber o auxílio emergencial de R$ 600, atenção, hein? O prazo termina hoje. Inicialmente proposto para vigorar por 3 meses, com o pagamento de 3 parcelas de R$ 600, o benefício foi prorrogado por mais 2 meses, com o pagamento de mais 2 parcelas. Pelas regras, até 2 pessoas da mesma família podem receber o auxílio. Para as famílias em que a mulher seja a única responsável pelas despesas da casa, o valor pago mensalmente é de R$ 1.200. As pessoas que preenchem os requisitos do programa podem se cadastrar no site auxilio.caixa.gov.br. Vou repetir, auxilio.caixa.gov.br ou pelo app Caixa Auxílio Emergencial, já disponível nas lojas de aplicativos. Pois é, Glauco, a gente sabe que nessa terceira parcela do auxílio emergencial o governo vai parcelar, né,
pagamento, será uma parcela de R$500, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Uma parcela de R$500 no início do mês, outra de 100 aí no final do mês, outra de daí já no segundo mês, né, ou o quinto mês, outra de R$300 no início do mês e outra de 300 no fim do mês. Então o governo começa agora a parcelar esse auxílio emergencial, que segundo o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, custa mais de 50 bilhões de reais para o governo por mês. Então vale ressaltar que o prazo acaba hoje. Para você que não conseguiu ou teve aquela inconsistência no aplicativo, revisa os dados, porque a partir de amanhã não dá mais. Pois é. E o estado de São Paulo começa a multar hoje as pessoas e estabelecimentos comerciais que desrespeitarem o uso obrigatório de máscaras de proteção contra o novo coronavírus. A punição varia entre R$524 e R$5.000. A nova resolução não prevê punição para quem está em carro particular. O uso de máscaras no transporte público e de aplicativos já era obrigatório no estado desde o início de maio. A fiscalização será feita pela Vigilância Sanitária. Douglas, um problema que, uma necessidade, infelizmente, ter que se multar para o uso, tornar o uso obrigatório ser passivo de multas aí, mas um problema que nós temos que esperar para ver, porque algumas confusões vão existir. Exatamente, Glauco. A gente vou ressaltar um detalhe aqui que você leu e que muitas pessoas estão caindo nessa fake news, né? Não é obrigatório o uso de máscaras dentro do carro particular ainda. Então, se você vai pegar o seu carro, você leva a sua máscara, mas se a polícia te parar e você estiver sem máscara, ainda não tem problema. A gente ressalta que o mesmo não vale para táxi, aplicativos de viagem e transporte público. E tem outro detalhe da lei, Glauco, que às vezes a gente está deixando passar, mas é muito importante. Para os estabelecimentos comerciais que não fixarem placa, aquela famosa placa, proibido entrar sem máscara, existe também uma multa de R$ 1.380. Então, se a vigilância sanitária chegar no seu estabelecimento, não tiver todo mundo de máscara, mas não tiver uma placa de proibido entrar sem máscara, você ainda pode ser multado. Portanto, vale ressaltar que a vigilância sanitária vai estar fazendo esse controle. A gente ainda não sabe como é que vai ser, né? Como o Glauco bem falou, existem muitos detalhes a serem tratados, mas é lei e vale para todos. Não tenha dúvida. A observância da lei, em primeiro lugar, usar a máscara efetivamente, porque atualmente, dentro do que é conhecido, é o melhor meio de se evitar a disseminação do vírus. Então, aí já é uma consciência social. Agora, nós queremos ver exatamente como a vigilância sanitária, que já tem um aparato tímido para fazer as funções que ela já tinha que fazer, passa agora a fazer um sistema de fiscalização em que, lembrem-se, o ambiente está com os nervos à flor da pele. Hoje de manhã, acompanhando os telejornais, aí eu vi a movimentação, Douglas, às 5 horas da manhã no Brás, em São Paulo. A reportagem cobrindo aquilo, era evidente o não cumprimento, gente com máscara aqui, porque não é só não usar a máscara. O uso incorreto da máscara pode acarretar também em multa. Então, vai ser um problema sério para a vigilância sanitária, para a população, para a Guarda Civil Municipal e também para a Polícia Militar, porque isto não será fácil de ser efetivamente fiscalizado, repito, nervos à flor da pele, vai causar alguns tumultos e confusão, e nós vamos ver aí como efetivamente vai ser a cobrança dessas multas. Uma coisa muito séria. Exatamente, né? Até porque a gente sabe que o pagamento de multas no Brasil também não é nada muito ágil, né? Tem muitas pessoas que tomam multas, por exemplo, de trânsito, ficam aí anos sem pagar até a justiça realmente cobrar ou ela ter que movimentar esse veículo. Enfim, Glauco, os comentários aqui na nossa live, né? Eugênia Minicucci mandando bom dia, Luizão mandando bom dia, jornalistas aí do Abre Aspas, Janete Palácio mandando bom dia, Zoroastro da Silva também, um bom dia e uma feliz e abençoada quinta-feira para você também. Ana Souza comentando que isso é uma vergonha. O Sérgio Bastos Licursi comenta aqui, bom dia Glauco Tours e equipe, e vamos pegar aqui mais comentários para não deixar passar ninguém. Eulália Ferreira e Simone Vilas Boas também mandam bom dia pra gente, ótimo dia para vocês que nos acompanham. Olá, muito bom dia a todos vocês que nos acompanham ao vivo, meu caro amigo Sérgio Licursi,
Um prazer tê-lo aqui como audiência, tá bom? Muito obrigado, grande radialista também. Pois é, um último lembrete com relação a isso, infelizmente não vai aqui nenhum aponta-dedo a quem quer que seja. Existe ainda todo um momento dessa confusão de poder haver mal entendidos e criar complicações ainda muito maiores nessa fiscalização aí. Vamos torcer para que dê tudo certo para todos. Até o momento, 60.632 pessoas morreram em decorrência da pandemia do novo coronavírus no Brasil, segundo a atualização diária do Ministério da Saúde. Nas últimas 24 horas, 1.038 pessoas perderam a vida por conta da Covid-19. Há ainda 3.931 óbitos em investigação. Foram registrados 46.712 novos casos confirmados da doença. Com isso, o total de casos acumulados de Covid-19 subiu para 1.488.753. O total de recuperados desde o início da pandemia é de 826.866. Pois é, Glauco, muito triste, a gente está chegando em 60 mil mortes, né? 60 mil mortes, se a gente for comparar, não caberia nos maiores estádios do Brasil, com exceção de 2 ou 3. Então, 60 mil pessoas é um número muito grande. Enfim, vamos sempre nos apegar aí aos números de recuperados, né? Mais de 800 mil recuperados. O Brasil é o país que mais recupera do coronavírus no mundo. Enfim, vamos tomar cuidados aí, que essa doença ainda está longe de acabar. Não tem a menor dúvida, só em termos de referência que fica mais fácil de a gente quantificar o tamanho da tragédia. Na Guerra do Vietnã, durante todo o período do conflito, as Forças Armadas, o Exército americano, perdeu 50 mil combatentes na linha de frente. Só coronavírus, só no Brasil, já matou 60 mil pessoas. Portanto, isto não é uma brincadeira e ainda não acabou. Rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Nove horas e 57 minutos, estamos de volta com o Abre Aspas desta já quinta-feira desta semana. Após confirmar 252 novos casos apenas nesta quarta-feira, a região metropolitana do Vale do Paraíba atingiu a marca de 7.331 casos positivos da Covid-19. A cidade que possui mais casos é São José dos Campos, com 3.195 confirmados e 95 mortes. A cidade tem ainda 2.165 suspeitos. Em seguida, aparece a cidade de Jacareí, com 621 casos e 37 mortes. Somente ontem, mais 5 óbitos foram confirmados na cidade. A terceira com mais casos, Taubaté, com 591 casos positivos e 19 óbitos confirmados. Além de São José e Jacareí, ontem, confirmadas mais 2 mortes por coronavírus em Caraguatatuba. A cidade tem agora 34 óbitos. 2 mortes também em Pindamonhangaba, que agora tem 12, e uma em Guaratinguetá e Lorena. Ao todo, a região soma 259 mortes. Isso aí comprova, né, Gal, que essa pandemia do coronavírus está amplamente disseminada aqui na nossa região. Somente 2 das 39 cidades da RM Vale ainda não tiveram casos confirmados de coronavírus, que são as cidades de Lagoinha e São José do Barreiro. Porém, elas têm aí cada uma 2 casos suspeitos, então vale ressaltar, tome cuidado, as medidas individuais de proteção são obrigatórias e necessárias aqui na nossa região. Isso mesmo. E o prefeito de Campos do Jordão, Fred Guidoni, anunciou ter testado positivo para o novo coronavírus ontem. Ele havia realizado o exame que detecta a doença respiratória na segunda-feira, após apresentar sintomas do vírus. Segundo o município, o prefeito passa bem e está sendo acompanhado pela equipe médica da saúde pública local. Ele continua trabalhando em casa, onde deve permanecer em isolamento social pelos próximos 10 dias, no mínimo. Em sua página nas redes sociais,
o prefeito publicou nota onde disse, abre aspas, por orientação médica ficarei em isolamento, mas não há necessidade de me licenciar do cargo de prefeito. Estou bem e vou continuar trabalhando de forma remota. A prefeitura informou que as equipes de saúde irão monitorar os funcionários do gabinete que tiveram contato com o prefeito nos últimos dias. Até ontem, a cidade somava 167 casos de Covid-19. Pois é, Campos do Jordão tem aí ainda um óbito confirmado por coronavírus, né? E vale ressaltar também que o prefeito Fred Guidoni, do PSDB, está sendo investigado pelo Ministério Público em um caso de 2015, quando a cidade ficou sem atendimento médico do SUS e aí ele fez alguns contratos que estão sendo alvo de investigações do Ministério Público. Portanto, rápidas melhoras aí ao prefeito Fred Guidoni. Não tenha dúvida, pronto restabelecimento ao prefeito Guidoni. Morreu na noite de segunda-feira o vereador e vice-presidente da Câmara de Aparecida, Valdemiro José Pedroso do DEM. Ele estava internado na Santa Casa da cidade desde o começo de junho e faleceu devido a uma infecção urinária. Vadê, como era conhecido, foi vereador por 5 mandatos. O corpo do parlamentar foi enterrado na terça-feira no cemitério Santa Rita. Em postagem no Facebook, a prefeita de Aparecida, Dina Moraes, homenageou o vereador escrevendo, abre aspas, é com grande pesar que recebemos a notícia do falecimento do nosso grande amigo Vadê, que agora, junto ao Pai, irá interceder por nós e servirá de exemplo eternamente como um herói que venceu seus próprios limites para cumprir a missão de servir. Para quem é lá de Aparecida, né, da cidade histórica aqui da nossa região, o Vadê, esse vereador, era conhecido como vereador cadeirante, né, que desde a década de 70 estava aí numa cadeira de rodas depois de sofrer um acidente. Então, nossos pêsames à família aí do vereador. O Tribunal de Justiça rejeitou o pedido da Prefeitura de São José dos Campos para suspender a decisão judicial que determinou que a administração passe a cumprir integralmente as leis e diretrizes sobre transparência dos contratos emergenciais de enfrentamento à pandemia. A apelação será julgada posteriormente pela 8ª Câmara de Direito Público, que é composta por 3 desembargadores. Ainda não há data marcada para o julgamento. Pela decisão de primeira instância, a Prefeitura deve comprovar o cumprimento integral das diretrizes estabelecidas na Lei de Acesso à Informação, especificamente para o enfrentamento da pandemia. Em caso de descumprimento, o município poderá ser multado. O valor ainda não foi definido. A decisão de primeira instância seguiu o parecer do Ministério Público, que apontou que a Prefeitura não divulga 4 dados importantes na página específica das despesas relacionadas à Covid-19. O valor por unidade do item adquirido, a quantidade e tipo de bem ou serviço adquirido, a íntegra do processo administrativo que antecedeu a contratação e a íntegra do contrato. Questionada pela reportagem, após a decisão, a Prefeitura voltou a alegar que a divulgação de dados no site da Prefeitura atende às diretrizes da lei. No entanto, no recurso ao Tribunal de Justiça, a Prefeitura sustenta que não existe nenhuma regra que obrigue o município a divulgar a íntegra dos processos de contratação. Após a decisão de primeira instância, a Prefeitura começou a reformular a página que reúne essas informações em seu site. Pois é, vale ressaltar que essa decisão é uma decisão liminar ainda vai ter o julgamento real em segunda instância, né, onde os 3 magistrados aí vão votar, e a gente tem que acompanhar de perto aqui os gastos da nossa cidade com essa pandemia do coronavírus. É dever nosso aqui, de todos vocês também, cobrar e acompanhar como é que a Prefeitura está lidando com essa pandemia. Exatamente. Os senhores, Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São José dos Campos e região, está organizando um protesto para garantir o
Direito ao Trabalho, na próxima sexta-feira. O ato, que acontecerá na Avenida Anchieta, Zona Oeste de São José, é uma resposta ao anúncio do governo do estado em manter a região na fase laranja do Plano São Paulo. Assim, bares e restaurantes seguem impedidos de retomar as atividades. Antônio Ferreira Júnior, presidente dos Senhores, ressaltou a situação da categoria. Abre aspas. São mais de 100 dias com as portas fechadas. Alguns trabalhando em sistema delivery com um faturamento 75% abaixo do normal, sem contar aqueles que não se encaixam nesse formato e estão todo esse tempo sem receita alguma. Ferreira ainda destacou que os empréstimos prometidos a essas empresas, desde março até agora, não chegaram. Os manifestantes esperam chamar a atenção do poder público e entregar uma carta ao prefeito Felício Ramute. Nesta estão reivindicações como a liberação de créditos com juros baixos, a renegociação de taxas e impostos, redução das cobranças de água, luz e gás nos meses em que os estabelecimentos estiveram fechados, que não são poucas essas reivindicações. Os senhores afirmou ainda que irá respeitar as medidas de distanciamento social. Realmente é um momento trágico, para dizer o mínimo, para o setor de bares e restaurantes, que, mais uma vez ratificando, não é só pelo bar aberto, pela comida lá, é o que envolve de pessoas ligadas a esse segmento. Trágico isso, 100 dias fechados, com faturamento para os que conseguem funcionar 75% abaixo, é realmente uma tragédia que precisa ser amplamente revista aqui na nossa região, não é, Douglas? Exatamente, não só aqui na região, né, Glauco, mas eu quero pegar um dado que você leu aí que é muito interessante, que eles falaram que o presidente dos senhores, né, falou que os bares e restaurantes não estão conseguindo os empréstimos que foram prometidos há muito tempo, seja pelo governo federal ou estadual. Isso porque a gente sabe, a gente vem, eu e o Glauco aqui falando há vários dias, né, que esses comerciantes, ao chegarem até os seus bancos aí, pedindo esse empréstimo do governo federal, que tem taxas e juros baixos, são negados aí pelos gerentes bancários que, de praxe, oferecem os empréstimos privados dos bancos. Então, vale ressaltar que essa situação é muito complicada e a gente tem que acompanhar de perto. O presidente dos senhores ainda disse que durante essa manifestação vai distribuir aí fitas, né, para respeitar o distanciamento social de 1,5 m entre eles. Não tem dúvida. Claro, nós nos solidarizamos não só com esse segmento, mas com todos aqueles que estão passando por uma verdadeira carestia, uma dificuldade e em muitos segmentos, creiam, vocês sabem tanto quanto nós, desespero por partes de famílias que estão vendo aí, como no caso dos bares e restaurantes, há 100 dias parados, bares, estabelecimentos e segmentos de mercado que às vezes sustentam não uma família só, mas várias famílias dependem daquilo. E eu não estou falando só dos empregados, não. Às vezes um estabelecimento desse, dentro da família, sustenta várias outras famílias. Então, um momento muito triste, muito sério, que não pode ser, repito, relegado a uma situação de que simplesmente deixa para lá. Os empréstimos não estão chegando, as dificuldades continuam aparecendo e ninguém fala nada além do que umas propagandas que na hora da verdade não serve nada para esse e para tantos outros segmentos. Rápido intervalo e já voltamos com o Tempo, Esportes e mais notícias a vocês. Fique com a gente. Dez horas, 11 minutos, estamos de volta com Abre Aspas e vamos saber como é que fica o tempo, que está dando um baile na gente aí. Se não tiver ciclone, a gente já agradece. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia.
Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Uma massa de ar mais frio deve influenciar o tempo nessa quinta-feira. O dia terá variação de nebulosidade, o sol vai aparecer, mas as temperaturas não deverão subir muito. Máxima prevista para o Vale do Paraíba é de 22 graus, 23 no litoral, 21 em São Paulo e 17 na Serra da Mantiqueira. Não há previsão de chuva para hoje e a umidade relativa do ar vai ficar aí perto dos 60%, 50%, mais ou menos, no período da tarde. Essas condições de tempo devem se repetir amanhã, na sexta, mas lá no sábado e no domingo, aí sim as temperaturas devem se elevar um pouco, chegar aí perto dos 25 graus no Vale do Paraíba, por exemplo. Não há previsão de chuva, pelo menos até o próximo domingo. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza. Uma ótima quinta-feira a você e a todos aí do Tempo Vale. E vamos de esporte. E nada muda para o campeão. Já classificado para a fase final da Taça Rio, o Flamengo superou o Boa Vista por 2-0 no Maracanã. Na mesma noite, o Botafogo apenas empatou por 0-0 com a Portuguesa. O resultado garantiu também a equipe de Paulo Autuori na fase final da competição. E hoje, o Grupo B vai decidir também os seus classificados. O Fluminense visita o Macaé às 17h30 em Saquarema. Mais tarde, o clássico entre Resende e Volta Redonda, que se enfrentam às 20 horas no Maracanã. E o Vasco recebe o Madureira no mesmo horário lá em São Januário. E em São Paulo começou ontem os treinos com bola nos clubes de futebol. A autorização para a volta das atividades foi feita pelo governo do estado e vale para os times da capital e também do interior. Todos os envolvidos nos treinamentos, atletas, comissão técnica e demais profissionais, foram testados antes do início das atividades e a cada mudança de fase do treino também são testados. É obrigatório o uso de máscara a todos, exceto aos atletas durante as atividades físicas. E faltam aí 2 rodadas para definir os classificados para a fase eliminatória do Campeonato Paulista. Lembrando que o torneio não tem data ainda para ser reiniciado. Pois é, em alguns lugares já voltaram, como no Rio de Janeiro, em São Paulo eles voltaram apenas aos treinos, e a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, já quer voltar com o Brasileirão a partir de agosto. Eu acho complicado, sendo que quase todos os campeonatos estaduais do país estão paralisados. O que sem dúvida nenhuma vai gerar aí uma coisa que todos eles adoram, uma briga de quem é a favor, quem é contra, eu acho isso, eu acho aquilo, e a gente vai tocando. O importante é que estejamos todos com saúde, o resto. E olha só, a versão digital do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, o CRLV, já está disponível em todo o país com a adesão agora do Estado do Pará. Para ter acesso ao documento, é preciso abrir o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, CDT. No local, também é possível o acesso à Carteira Nacional de Habilitação. A versão eletrônica do CRLV traz, além das informações do documento impresso, dados como a atualização sobre uma pendência de recall. Ela pode ser acessada mesmo que o proprietário esteja sem internet, já que o aplicativo gera um arquivo PDF com assinatura digital que garante a autenticidade do documento. A emissão é inteiramente online e não é necessário comparecer ao Departamento de Trânsito, o famoso DETRAN, para obter o documento. Notícia muito importante aqui para esse período de pandemia, né? Que antes apenas esse estado aí do Pará ainda não estava com essa carteira digital, agora o Brasil inteiro já está registrado, ou seja, para quem está tendo que renovar o licenciamento ou renovar a carteira de habilitação nesse período, né? Vale ressaltar que o aplicativo já dispensa o uso do papel tradicional, papel verdinho. Perfeito. Mas não retira aí que você
não pode usar o celular quando estiver dirigindo, né? Então, Exatamente. se a polícia o parar e solicitar, daí sim você saca o celular. E só mais um lembrete, Glauco. As pessoas que tiveram aí a carteira de habilitação, famosa CNH, vencidas de março até este mês de julho já vigente, né? Não precisam renovar a carteira nesse período de pandemia. Portanto, se a polícia parar você e sua carteira estiver vencida nesse período, você ainda está liberado de tomar uma multa. Exatamente. Mas não esqueça que após isso precisa renovar a carteira, hein? E olha só, uma nova vacina para a Covid-19 desenvolvida pela empresa de biotecnologia BioNTech e pela farmacêutica Pfizer mostrou potencial e foi bem tolerada no estágio inicial de testes em humanos, informaram as empresas nesta quarta-feira. A vacina é uma das 17 testadas em seres humanos durante uma corrida global para encontrar imunização contra o novo coronavírus, que já infectou 10,5 milhões de pessoas e matou mais de 500 mil até agora. A Pfizer diz que, caso o estudo de segurança e eficácia seja bem sucedido e a vacina receba aprovação regulamentar, as empresas esperam fabricar até 100 milhões de doses até o final de 2020 e potencialmente, veja bem, mais de 1,2 bilhão de doses até o final de 2021. Realmente é a única esperança para essa doença, não é, Douglas? Exatamente. A gente sabe que a vacina aí, que essa doença ainda não tem cura, né? Não tem um tratamento, portanto a vacina será essencial nesse combate. Enquanto a vacina não chega, né? Vale a ressalva, use máscara, limpe sempre as mãos, evite aglomerações. A gente está falando isso aqui há bastante tempo, mas vale a pena ressaltar que a pandemia ainda não acabou. Não tenha a menor dúvida, vamos todos nos cuidar. E olha, hoje é uma data muito importante porque comemora-se o dia de uma instituição e de pessoas com quem nós todos temos uma profunda ligação até emocional, mesmo talvez você nunca tendo precisado diretamente utilizar dos serviços deles. Hoje, 2 de julho, comemora-se o Dia do Bombeiro, corporação da Defesa Civil que é diretamente ligada à Polícia Militar. Só para você saber, a data foi decretada oficial no Brasil no ano de 1954. Os primeiros registros dos serviços do Corpo de Bombeiro no Brasil surgiram lá no ano de 1856, quando o imperador Dom Pedro II assinou aí um decreto que caracterizava, olha que interessante, a diminuição dos incêndios. Mas uma coisa é fato, né? Além de apagar incêndios, eles são preparados para uma gama extremamente diversas de atividades. São os resgates de pessoas, resgates de animais, primeiros socorros, aquelas tentativas de suicídio, afogamentos, traumas em acidentes, desaparecimentos em florestas e muito mais. O que fica com certeza é que todos nós temos sim uma ligação. Tanto é que acho que bem poucos meninos aí não sonharam pelo menos uma vez lá na tenra infância e um dia até ser um bombeiro, não é, Douglas? Exatamente. Igual com essa data, para quem não sabe, esse ano o Corpo de Bombeiros aqui do estado de São Paulo está completando 140 anos, olha, né? Que legal. Um tempo muito grande. E infelizmente, né, a gente sabe que o Corpo de Bombeiros está diretamente relacionado na linha de frente do combate ao coronavírus, porque o Corpo de Bombeiros não pode parar nunca, né? Trabalha 24 horas. Essa data aí dos 140 anos marca a morte de 2 bombeiros, um por coronavírus e outro que exatamente no dia do aniversário ali, o sargento Amâncio morreu nos deslizamentos de terra que aconteceram na cidade de Santos. Portanto, nessa data de 140 anos, hoje, 2 de julho, o dia do bombeiro, a gente tem um vídeo para rodar aí, né, Galco? Exatamente. Que exalta aí o nosso carinho, e carinho de todos, né, por essa corporação. É muito interessante, né, Douglas, porque aquilo que eu comecei falando aqui,
existe, mesmo você nunca tendo utilizado diretamente da corporação, de um bombeiro, existe, todo mundo conhece alguém que já precisou do bombeiro. E é uma instituição que tem um carinho muito grande por parte da população, não só no Brasil, no mundo inteiro, por esse sentido de desprendimento, de eles sempre estarem preparados. E outra coisa, mais do que ninguém, eles sim arriscam a vida, às vezes até por um pequeno bichinho, eles estão lá arriscando a vida. Então, um carinho enorme e um nosso muito obrigado, né? É o mínimo que nós podemos fazer, além da admiração. Exatamente. Vamos ver o vídeo aí que o Corpo de Bombeiros divulgou hoje aqui no estado de São Paulo. Que bacana. E só nos resta terminar a edição de hoje, claro, Exatamente. com nosso agradecimento, indiscutivelmente, a toda essa corporação, individualmente, a cada homem ou mulher do Corpo de Bombeiro, que são aqueles anjos da guarda, que quando nada mais deu certo, aparecem e nos socorrem. Nosso muito obrigado. Exatamente, Glauco. A gente encerra a edição de hoje com alguns comentários aqui exatamente falando sobre esse dia, né? Ana Souza comenta aqui, são fantásticos os bombeiros heróis, Deus guarde a todos. O Luizão manda lá, parabéns a todos os bombeiros, seja militar ou de outras esferas, exatamente os bombeiros privados também. E a Juliana Nevinho ainda comenta aqui, bom dia, bombeiros são anjos de Deus na terra, parabéns. Nossa ressalva aos internautas e principalmente aos bombeiros nessa edição do Abre Aspas. Não tem dúvida, um ótimo dia a você, um grande abraço, os nossos respeitos e felicitações à corporação e a todos os bombeiros. E amanhã não é, Douglas? Exatamente. Estamos de volta aqui com mais um Abre Aspas e esperamos com vocês também. Um ótimo dia e até amanhã.